Bora falar de futebol? Bora falar sobre essa campanha do Palmeiras até a 30ª rodada. Marcas importantes, fatos que demonstram que o Palmeiras é realmente o mais preparado time para levantar esse caneco. Bora! Bora falar de futebol? Inscreva-se aqui no canal do Fragoso, já deixa o seu like também, é tudo de graça e dá uma moral boa pra mim. E no final do vídeo, deixa um comentário também. Se você quiser ser membro do canal, clica no botão Seja Membro, que vai ser um prazer. Antes de entrar no assunto do vídeo, claro, nos comentários fixados, link para Estrela Bet, que alegria, que moral, sempre comigo aqui nas minhas redes sociais. Você pode apostar na Estrela Bet, assim como eu faço no meu Instagram, aqui no YouTube, enfim, nas redes sociais como um todo. Estou sempre apostando, me divertindo e você também pode apostar. Então vai lá, dá uma moral pro canal do Fragoso, se cadastra com esse link aqui na Estrela Bet. E o detalhe, se no primeiro depósito você colocar entre 20 e 200 reais, aí libera a opção 100% de bônus, você pode clicar lá e você vai dobrar o valor que você vai colocar, a Estrela Bet vai colocar o mesmo valor para você. Show? Bora pro assunto do vídeo então? Bora falar sobre esse Palmeiras que alcança a 30ª rodada com muitas marcas importantes e fatos que comprovam. O Palmeiras é o melhor time do Campeonato Brasileiro. Veja só, um Palmeiras que alcança na 30ª rodada algo que nenhuma equipe na história dos pontos corridos com 20 clubes e 38 rodadas alcançou. Uma distância de 12 pontos para o vice-líder após 30 rodadas disputadas. Quando a gente fala em 12 pontos, não é pouca coisa. Para se ter uma ideia, são 4 derrotas de distância para que o vice-líder consiga igualar. E o vice-líder precisa ganhar esses 4 jogos, assim como o Palmeiras perder esses 4 jogos. É impressionante. Isso se torna ainda mais impressionante quando você para observar que dentro desses 30 jogos disputados pelo Palmeiras, a equipe só perdeu 2. É isso mesmo, o Palmeiras só perdeu 2 dos 30 jogos disputados no Campeonato Brasileiro, o que mostra a força dessa equipe. E aí, a gente pode mergulhar num outro detalhe. Muito se fala sobre elenco forte para ganhar um campeonato brasileiro. Elenco forte para aguentar o calendário brasileiro. Pois bem, o Palmeiras tem um elenco que é curto. E isso é trabalhado de maneira pública pelo Abel Ferreira. O Palmeiras vai vencer o Campeonato Brasileiro nadando de braçadas com um elenco curto. Esse é o detalhe mais interessante. Claro, ainda não ganhou o campeonato, mas a tendência é essa pela distância que se criou. E quando a gente olha para o banco de reservas, a gente não vê nenhum atleta brigando nesse momento para se colocar na equipe titular. O time titular do Palmeiras é muito bem definido, inclusive os reforços que foram contratados ao longo do ano, o Jailson se machucou, mas Flaco Lopes, Merentiel, Atuesta, acabaram não se encaixando. Claro, a gente tem a exceção do Murilo, que de fato entrou no time titular, mas é um time que, de um modo geral, quem está no banco, Bruno Tabata ainda não se firmou também, quem está no banco não acha espaço no time titular. Então é um elenco curto, com um time titular bem definido e com um time reserva que, de um modo geral, não briga por posição, muito por conta da qualidade técnica. Então, esse é um outro ponto muito curioso dessa campanha que precisa ser levantado. O Palmeiras vai conquistar o Campeonato Brasileiro, essa é a tendência, com um elenco curto. E aí a gente vai para um outro ponto, que justamente envolve esse elenco curto, a reinvenção que acontece nesses elencos, quando é necessário, quando a comissão técnica tem capacidade para isso. O Palmeiras perdeu o Rafael Veiga há 6 rodadas e segue abrindo distância de quem está na parte de trás da tabela, de quem está entre o 2º e o 20º colocado. E o que acontece? Dentro dessa movimentação que o time do Palmeiras fez para localizar uma peça que entraria no time titular no lugar do Rafael Veiga, o melhor nome foi uma observação bem feita e um desenvolvimento bem colocado, bem trabalhado da comissão técnica e de um lateral. O Mike passou a ser um ponta, até um ala em vários momentos, mas um ponta, um jogador que muitas vezes está por dentro. Um lateral não costuma jogar muito por dentro, né? Mas o Mike muitas vezes está aparecendo por dentro do time, tendo o Scarpa, como foi contra o Coritiba, tendo o Scarpa passando pela direita e o Mike infiltrando como um atacante ao lado do Rony. Então isso é muito interessante, o Mike cada vez mais à vontade, fazendo gols, dando assistências, cruzamentos, passes por dentro, infiltração, mobilidade, aparecendo por fora e por dentro, enfim, tudo isso por conta de um trabalho bem elaborado da comissão técnica que, diante de um elenco curto, conseguiu identificar uma possibilidade de reinvenção de um atleta, e o Mike hoje, indiscutivelmente, tem lugar no time titular do Palmeiras. E o Palmeiras, que perdeu o Rafael Veiga, um dos principais jogadores do time, não sentiu essa ausência.
baita trabalho da comissão técnica e também desse grupo de jogadores. E aí a gente vai olhar alguns números importantes que dão a entender a força dessa campanha do Palmeiras. Vamos começar pela questão de visitante e mandante. O Palmeiras é um visitante tão incômodo, que chega à 30ª rodada do Campeonato Brasileiro sem perder um jogo sequer como visitante. Tem um aproveitamento de 73% dos pontos conquistados fora de casa. Isso é inédito. Um time que foi campeão brasileiro, de um modo geral, até agora não conseguiu tratar de ser invicto fora de casa. O Palmeiras tem essa possibilidade, chega à 30ª rodada com essa possibilidade. E o grande ponto também é a distância que existe para o segundo melhor colocado no quesito visitante. São dois clubes, o Botafogo e o Atlético Mineiro, com 53% de aproveitamento. Então veja só a diferença, o Palmeiras com 73%, Atlético e Botafogo com 53% de aproveitamento no quesito tabela de classificação de visitantes. Então é uma campanha fantástica fora de casa, o que mostra muito a força mental, porque jogar fora de casa envolve também um psicológico, envolve se adaptar às diferenças que você encara, tanto no seu campo de visão, por ser um campo que tem pontos de vista diferentes, né? Você olha para a arquibancada, você olha para uma numerada, a referência de posição, de lançamento de bola, isso modifica, além de toda a questão psicológica do ambiente que joga contra o time visitante. Então é muito importante destacar esse ponto do visitante do Palmeiras. E aí a gente pode colocar também a campanha como mandante, que é absolutamente fantástica, é o segundo melhor mandante do Campeonato Brasileiro, está apenas atrás do Corinthians pela diferença de uma derrota. O Palmeiras tem uma derrota a mais do que o Corinthians em casa, são 2 derrotas do Palmeiras, uma derrota do Corinthians, aproveitamento muito semelhante, Palmeiras com 73%, Corinthians com 75,5%, 76%. Então, Palmeiras caminha com médias muito parecidas, tanto em casa quanto fora, o que é algo não muito comum também. E a gente pode falar sobre a capacidade de atacar e a capacidade de defender dessa equipe do Abel Ferreira. Um Palmeiras que tem o melhor ataque da competição, com 52 gols marcados, à frente de Fluminense e Flamengo, com 48 gols marcados. Fluminense que tem um artilheiro do campeonato, tem o Cano. Flamengo que também tem um artilheiro do campeonato, na verdade 2 artilheiros, aí 2 jogadores que fazem muitos gols, Gabigol e Pedro, além de toda a capacidade da máquina rubro-negra de atacar. E mesmo assim o Palmeiras tem mais gols, 4 gols a mais do que os seus adversários, os seus concorrentes, os seus melhores concorrentes no quesito ataque. E quando a gente olha para defesa, a gente vê um Palmeiras com um diferencial gigantesco, né? O Palmeiras sofreu só 20 gols nesses 30 jogos, é a melhor defesa do campeonato também e bem distante do segundo colocado, que é o Internacional, com 26 gols marcados. São 6 gols de diferença para o Internacional, que tem a segunda melhor defesa do campeonato. Então a gente está falando aí de um time que tem a melhor defesa, tem o melhor ataque, é o time que melhor finaliza do campeonato, é um outro dado importante para colocar nessa 30ª rodada, fechando 30 rodadas do Campeonato Brasileiro. Palmeiras é o time que mais finaliza e o time que melhor finaliza no Campeonato Brasileiro. Média de finalizações certas é a melhor entre todos e total de finalizações também é o maior entre todos. É o que mais finaliza e melhor finaliza. Então veja só como existe qualidade e existe volume no ataque do Palmeiras para alcançar a marca que alcançou. Quando a gente olha para a defesa, a gente vê uma defesa muito bem equilibrada, com Gustavo Gomes, Murilo, Luan em alguns momentos e, além do menor número de gols sofridos, um goleiro que é de seleção brasileira e tem o maior número de jogos sem sofrer gols, 30 jogos, 30 jogos é o número da competição até agora, 13 jogos em campo do Everton sem sofrer gols. E a gente olha também, para fechar esse panorama e mostrar as marcas tão fortes e tão expressivas desse Palmeiras, que é de fato o time melhor preparado para levantar o caneco da regularidade do Brasil, que é o caneco do Campeonato Brasileiro. O Dorival Júnior, por exemplo, estreia nesse Flamengo, que tem 2 times, e aí a gente vê uma situação muito diferente em relação ao Palmeiras. Se o Palmeiras tem um elenco curto e os reservas não brigam por posição no time titular de um modo geral, no Flamengo a gente vê 2 times muito fortes que poderiam disputar qualquer competição, que estariam como candidatos aos títulos. E aí, o Dorival estreia 7 pontos de distância do Palmeiras e hoje já são 17 pontos de diferença. Veja só como ampliou-se a margem. E um trabalho bem feito do Dorival. Quando a gente olha para o Cuca voltando ao Galo, que também é um time muito forte, com nomes muito decisivos, com uma torcida que empurra, com a moral que vem do ano passado, o Cuca estreia com 7 pontos de distância do Palmeiras. Hoje já são 20 pontos de distância do Palmeiras. Inter e Fluminense não entram nessa conta porque Diniz e Mano Menezes entraram bem no comecinho do campeonato. Mas veja só como todos esses fatos engrandecem esse Palmeiras até a 30ª rodada. Restando mais 8 partidas, o Palmeiras de fato
tem números muito expressivos, superou adversidades como elenco curto e lesão de jogador importante e ainda por cima é um time que consegue uma regularidade tão grande que faz com que a equipe tenha números muito próximos de aproveitamento, tanto dentro quanto fora de casa, sendo o time que mais finaliza, o time que melhor finaliza, tem o melhor ataque, tem um goleiro de seleção, tem uma zaga bem postada e a melhor defesa. É realmente o time mais bem preparado e com melhores números, melhores fatos, melhores superações e um trabalho muito bem feito para abrir 12 pontos de vantagem, a maior marca já vista em 30 rodadas de campeonatos brasileiros disputados, no modelo de pontos corridos, com 20 clubes em 38 rodadas, tá bom? Claro, você pode acrescentar aqui o que você quiser, fazer uma crítica, colocar algum ponto negativo, algum ponto positivo, o que você bem entender, você comentando eu vou ficar muito contente, assim como deixando o seu like também, assim como se inscrevendo no canal. As lives em breve voltarão e claro que eu vou ficar muito contente se você se tornar um membro e se você também chegar aqui na Estrela Bet para fazer as suas apostas comigo. Clicando no link, lembrando que está aqui no comentário fixado, você pode chegar na Estrela Bet com esse link aqui, fazer o seu cadastro e depois do cadastro, fazendo o seu primeiro depósito num valor entre 20 e 200 reais, você libera a opção 100% de bônus para clicar e aí o que você colocar dentro desse valor, a Estrela Bet complementa. Show de bola? Valeu demais? Deixa seu comentário, seu like, inscreva-se no canal, vai na Estrela Bet, seja membro e claro, sempre, bora falar de futebol.